Afinal, por que eu quero impor no outro o comportamento que eu acho adequado? Cuidemos dos nossos sentimentos, das nossas existências, das nossas crenças, sem querer colocar nas atitudes dos outros aquilo que eu acho correto ou certo, sem condenar ninguém, porque não nos cabe condenar este ou aquele, impondo-lhe penas da quais eu não sou juiz. Se nem Jesus, quando podia, naquele momento em que diz: mestre, como vamos punir essa mulher? Mulher, levanta-te. Onde estão os que te julgaram? A mulher não viu ninguém, então levanta-te. Se eles não te julgaram, eu também não te condeno. E hoje o que nós vemos? Espíritas julgando, condenando este ou aquele. Afinal, quem somos nós? Quais são os nossos valores? O que buscamos? Que exemplo estamos dando? Qual a sociedade espírita que tu representas? Meus amigos, nós estamos vivendo num momento decisivo da história, onde o joio e o trigo se misturam. E os espíritas precisam entender a forma de agir. Os seus pensamentos contagiam. Fiquem com as suas crenças. Sejam coerentes com a forma de pensar A ou B, mas não condenem o seu irmão. É hora de acordar. Acordar, não para o A ou para o B, mas espíritas cristãos que somos, que representamos, para que possamos, nesta jornada, valorizando a vida, sairmos daqui melhores do que aqui chegamos. Então, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje quem irá nos falar é a nossa irmã Georgina Valente, colaboradora da casa, sempre presente. Agradecemos ela ter aceitado o convite, que ela tem uma agenda muito apertada. E ela vai nos trazer o tema Vida, uma jornada de autoconhecimento, que é um tema em alusão ao Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Conforme a Organização Mundial da Saúde, já está virando uma pandemia no planeta Terra. Então, vamos passar a palavra à nossa irmã. Então, boa tarde, meus amigos. Nós, felizes sempre quando chegamos a esta casa e nos sentimos tão familiarizados com todos, porque já os conhecemos, né? Então, nós agradecemos sempre a lembrança do nosso nome e do convite. E esse tema, para que nós possamos refletir sobre o valor da vida, a necessidade de valorizarmos essa nossa existência tão grata, uma jornada de autoconhecimento, de autoencontro. Então, eu trouxe essa lâmina para a gente possa refletir, e nós vamos sinalizando as etapas da vida. Cada etapa nos traz um aprendizado diferente, oportuno, para o nosso crescimento espiritual. Cada etapa é tão rica, tão cheia de aprendizado, de oportunidades, de valores, autoencontro, conquistas, autoconhecimento. E é realmente uma bênção estarmos vivos, valorizando a vida que recebemos. Mas vamos pensar no autoconhecimento. É uma jornada contínua, reflexiva, para entender a nós próprios, onde nós podemos identificar as nossas qualidades, os nossos defeitos, os valores que trazemos, a importância que damos a cada segmento da nossa jornada, a cada oportunidade, a cada bem adquirido, a cada virtude conquistada. As crenças, os desejos e os comportamentos vão se consolidando através das etapas evolutivas,
do nosso crescimento espiritual. Só que esse autoconhecimento, ele envolve uma autoanálise que nós vamos desenvolvendo como nós, daquilo que a gente gosta, da forma como nós interagimos com as pessoas, conosco mesmo, com o mundo. Então, essa interação que fazemos nos oportuniza um crescimento pessoal, um aumento, uma consciência que nos faz ir ao encontro do mundo interior, de uma tomada de decisões alinhada à forma como eu enfrento a vida, como eu gerencio os sentimentos, as ações, os nossos desejos, tudo para construir uma vida mais feliz. Todos nós que aqui estamos queremos ser felizes, buscamos a felicidade. Por isso que quando nós nos vemos a pensar no tempo que passou, a gente procura os momentos felizes e os momentos não tão felizes, mas que foram de aprendizado. E a gente procura identificar como nós lidamos com os momentos felizes e como nós sofremos e lidamos com os momentos infelizes, que também foram apropriados para a nossa evolução espiritual. Então, diante desse processo de autoconhecimento, muda, então, a forma como eu me vejo, muda a forma de eu interagir com o mundo e com as pessoas. Se eu me vejo uma pessoa totalmente magoada com tudo, alguém que não suporta conviver em sociedade, alguém que escolhe as pessoas para conviver e quando aquela não concorda conosco, nós excluímos. Então, esse autoconhecimento, essa exclusão e essa inclusão que nós fazemos, né, através dos valores, da observação que fazemos, nos oportuniza vivenciar etapas diferentes, conhecer novas etapas e novas possibilidades. Mas, esse autoconhecimento, essa autointeração com o mundo, esse encontro com os nossos valores, nós já começamos a colocar nas nossas crianças. Por isso que existe a evangelização infantil. Por isso que quando as nossas crianças realizam atos equivocados, a gente pergunta assim, por que você bateu no amiguinho? Olha que pergunta. E nós fazemos sempre. E isso é uma pergunta para que aquela criança veja os valores construídos na família. E se o pai diz assim, mas tu fiz muito bem de ter batido no menino? Ou por que você bateu no coleguinha? Olha a diferença do autoconhecimento, do autoencontro, da responsabilidade enquanto pais e educadores que somos. Por que você respondeu desta forma? Por que você se joga no chão? Por que você está gritando? Vocês acreditam que no núcleo familiar nós preparamos as crianças para viver em sociedade? E nós, como professores que somos psicopedagogos, quando o pai e a mãe não fazem ou não constroem esses valores de autoencontro, com as perguntas, com a educação, nós vemos as crianças que dominam ou querem dominar o ambiente escolar, o professor, a direção, porque gritam mais, falam mais alto, em desrespeito, esquecendo o que é autoridade. Quem trabalha em escola aqui sabe que nós olhamos e identificamos as crianças que trazem do berço o autoconhecimento, o autoencontro. O professor conhece pelo comportamento que a criança traz de casa. Aí a criança começa a pensar, por que eu gritei? Eu não devo gritar. Por que eu bati no meu colega? Se ele é tão meu amigo, eu gosto que os outros me batem.
Autoencontro, autoconhecimento. Então, a partir da percepção de nós mesmos, do sexo que trazemos, as características de nossa família, as nossas preferências, os nossos valores, os grupos aos quais nos associamos. Porque nós nos identificamos com o grupo, e eu vou buscar o grupo que eu me adapto, que eu me sinto feliz. E da percepção e avaliação de como nos relacionamos e como nos comparamos com os outros, que o nosso autoconceito se forma. E dentro desse autoconceito, nós vamos desenvolver a autoestima, que é um outro valor necessário para que possamos enfrentar a vida com seus valores, construindo a felicidade no mundo e na forma como eu estou vivenciando as experiências. Porque a pessoa que não se ama, que não valoriza o momento em que está vivendo aquela experiência, está perdendo um grande campo de valores a ser construído. Afinal, a vida é uma conquista própria. Se eu me desloco daquela autoconquista em depreciamento daquilo que eu sou, como eu devo me sentir, eu não tenho valia. Ninguém gosta de mim. Olha a construção que nós fazemos com as nossas crianças lá atrás. Às vezes a gente não entende nada, os riscos, os rabiscos, porque os primeiros desenhos a gente não entende nada. Mas como tá legal isso aqui? Mas diz para mim o que tu desenhou, para a gente poder adivinhar e saber o que é alguma coisa dali. Muito bem! Olha como tu fez o rabo do cachorrinho, mas é assim mesmo. Valorize aquela criança para que aquela criança possa se autoestimar. E ali dizer assim, a minha mãe entendeu, a minha mãe sabe, o meu pai sabe. Agora, se um adulto vê assim, mas eu não entendo nada, isso aqui é só risco. Desenha direito. Olha essa tua letra feia. Não existe letra feia. Existem equívocos e erros na grafia, que é diferente. Nós, no passado, quem é aqui, quem tem, sabe, a gente até se usa muito hoje, mas antes era o caderno de caligrafia, né? Aquela letrinha assim, ó, bonitinha, redondinha, que tinha que nos que tinha que ser ali dentro daquele formato. E como nós falhávamos, né, no passado, enquanto profissionais nesta área do entendimento das diferenças. Porque quando as crianças apresentam diversidade cognitivas para compreensão da leitura e da escrita, uns escrevem muito bem e não conseguem ler nada, os outros leem e não conseguem escrever. Mas hoje nós já estamos, graças a Deus, entendendo o processo das diferenças, para que as crianças não se desvalorizem e comecem desde cedo, com as suas dificuldades, com seus valores, com seus impedimentos, a se sentir dentro daquele processo educativo, a valorizar a vida, a valorizar o momento escolar, a valorizar o lar que tem, a amar os pais que dizem, tu vai conseguir. Então a vida é boa para mim. O pai e a mãe que me incentiva. Como eu sou feliz na minha casa. Agora, se a mãe, tu não faz nada certo, vai construindo o valor sobre a vida bem mais difícil. Porque aí o valor de autoesforço tem que ser maior. Cada um dentro do seu patamar de dificuldades. O autoconhecimento, em realidade, transcende a identificação de limitações, das nossas más inclinações, e se importa igualmente com a revelação de todos os traços da nossa personalidade. Então, boas qualidades, nossas habilidades, úteis, potencialidades, sucessos. Mas isso aqui não representa o valor que damos à vida, não é só isso. Porque nós precisamos construir valores essenciais, amando-nos a nós mesmos, construindo amor pela existência, porque a vida, ela precisa adquirir um maior significado.
uma importância capaz de nós nos sentirmos diante dessa maravilha que é a vida. O universo, o mar, o pôr do sol, o vento, a chuva, as lavouras, o trabalho, tudo isso que nos foi oportunizado por Deus, essa vida que transborda e que transcende as nossas expectativas, a inteligência do homem. Tudo isso nos faz entender que nós somos partícipes de algo grandioso, que nós não podemos dispor deste bem, dessa oportunidade, por capricho, por não conseguirmos olharmos a nós mesmos e vermos o quão importante nós somos e o quão felizes nós podemos ser. Sabemos que somos capazes de ser melhores do que ontem e mais felizes. Olha que bem é a vida. Entender que hoje foi um capítulo necessário. Ah, mas eu sofri hoje uma decepção séria. Mas de que forma eu encarei aquela decepção? Nunca mais eu vou ser a mesma. A minha vida acabou. As decepções, as dificuldades, são para que nós possamos buscar o porquê, a razão e o quão forte eu sou para enfrentar. Porque cada um de nós traz dentro de si a fortaleza necessária para carregar a sua cruz. Jesus, subindo Gólgota, caiu várias vezes, suou sangue, esfolou-se, machucou-se, e ao lado as mulheres que rezavam, uma secou-lhe o rosto. Quando os soldados viram que ele não teria mais forças para carregar, tal era o suplício anterior que o fez cair, encontra um para que pudesse lhe auxiliar. Sirineu a carregar a sua cruz. É como nós nos sentimos muitas vezes quando achamos que não vamos conseguir. Aí chega um amigo e diz, mas tu não está bem hoje, e nos dá um abraço. Ou o companheiro, ou a companheira, que identifica em nós as dificuldades e nos auxilia a carregar a nossa cruz. Mas a compreensão, todos nós que aqui estamos, dos princípios do Espiritismo, nos leva inevitavelmente a uma mudança de comportamento. Porque aquele que é espírita, que é cristão, sabe que não estamos aqui por acaso, que tudo é um aprendizado, e que nós somos felizes por estar aqui, seja qual for o contexto da dor. Muda a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de agir e de reagir perante as circunstâncias que vivenciamos nessa existência e nos sentimos responsáveis pelo nosso destino. Então nós aqui que estamos, que entramos para essa casa espírita, sabe que nós não somos vítimas, e que Deus não é injusto, e que nós estamos carregando o fardo necessário para que possamos sair daqui melhor do que aqui entramos. Afinal, Deus nos criou para conquistar a nossa própria felicidade, o nosso céu. Olha que maravilha! Conquistar o nosso céu. O céu, a gente diz assim, o céu está lá em cima. Que felicidade estar no céu, porque todas as religiões dizem céu, que céu maravilhoso. O céu está em toda parte quando nós nos sentimos introjetados numa lei de justiça e de amor, porque Deus está diante desta lei de amor e de justiça. Então todos nós estamos evoluindo e construindo-nos. No decorrer da nossa caminhada, nós vamos adquirindo esse autoconceito. Quem eu sou? Por que eu reagi desta forma? Por que eu me sinto assim? Por que eu não consigo valorizar a minha vida? Por que eu quero fugir da vida? A representação mental daquilo que nós vamos construindo acerca do nosso eu. E se eu digo para mim mesmo que eu sou infeliz, que eu sou vítima da situação, eu trago para o meu lado espíritos que começam a nos dizer, é verdade.
É muito fácil sair do sofrimento. E começa a nos induzir pensamentos equivocados. Ninguém gosta de ti. Olha só, a própria mãe te disse isso. O teu pai te falou isso. O teu melhor amigo. E nós vamos... Foge desta vida que é o caos. Tudo termina. E as vozes vão falando. E nós vamos abraçando as ideias obsessivas, perniciosas, para que a pandemia se instale, a pandemia do suicídio que graça na Terra. Enquanto nós agasalharmos a ideia de fugir da vida e do aprendizado, nós estamos contraindo para nossas próprias consciências o sofrimento maior, que é o autoencontro, o acordar. Logo ali após o túmulo, em piores condições, em dores atrozes, porque a vida não termina, continuamos lúcidos e plenos e nas mesmas condições da fuga, da dor que nos tirou daqui. Formamos uma imagem de nós mesmos. Basicamente, muitas vezes formamos a impressão acerca das pessoas, então as vozes também nos fazem nos afastar daquelas pessoas que podem nos auxiliar a sair da dor. Aí eu começo a dizer assim, não, ela não é minha amiga. Olha só o que ela te falou. Veja o que ele está dizendo. Aquele que poderia nos estender a mão, nos favorecer uma ponte para o autoencontro, uma ponte para as reflexões positivas com Cristo, nós muitas vezes nos afastamos. O sentido da vida é nascer, é morrer, mas é renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Nascer, morrer, renascer, progredir sempre. Esta é a lei dos nossos destinos. Então, quando eu aceito esta lei, introjeto o princípio básico da doutrina espírita, de nascer e renascer, e de resgatar aquele homem que eu conquistei, nós mudamos os conceitos. E aí eu olho o companheiro do caminho, conforme ele se mostra, sem exigir que ele seja perfeito. Porque nós também estamos muito distantes de o ser. Como é que eu vou exigir do outro? Que o outro seja maravilhoso? É como eu vejo casais, às vezes, ele não me ama. Ela não me ama. Aí chega, mas por que ele não te ama? Ah, mas ele não me dá amor. Mas ele sabe qual é o amor que eu quero sentir? A gente projeta na mente uma forma de receber amor, que o outro não sabe. Como é que o outro vai saber? O outro está lendo meus pensamentos? Olha como a gente é infantil. A gente começa a projetar algo que é que o outro adivinha. Ou vice-versa, ou minha mulher. Eu já contei aqui uma vez, não sei se foi aqui, em outras palestras, que eu projetei um presente maravilhoso. E o favor chegar com uma batedeira no meu aniversário. Só faltava ser uma panela, né? Aí nós rimos muito, as meninas riram muito, tudo. Aí no outro ano ele me deu umas flores. Então a gente vai colocando na mente coisas que o outro não é capaz de entender. Jamais. E a gente vai seguindo essa página de Emmanuel que fala em calma. Então suporta as falhas do próximo com paciência, reconhecendo que nós, os espíritos vinculados à Terra, não nos achamos isentos de imperfeições, né? Saibamos calar, sejamos indulgentes, perdoemos, não te detenhas no passado, embora o passado deva ser uma lição inesquecível do arquivo da experiência. Desculpa sem condições, eu só vou te desculpar, te perdoar se tu fizer isso. Olha, que infantilidade, parece criança de 7 anos.
para que consigas avançar estrada fora, livre do mal. Levanta os caídos e ampara os que tropeçam. Não te lamentes. Habitua-te a passear dificuldades e problemas de ânimo firme, assimilando-lhes o ensino de que se façam portadores. Meus amigos, a vida tem um valor inestimável, que nós precisamos construir. E esse valor, essa linda oportunidade de existir, de sentir, de aprender, de crescer, de buscar a nossa felicidade, é uma descoberta em cada etapa, desde os pequenininhos. E esta etapa, ela vai se construindo, e desta etapa nasce um novo eu, um novo ser preparado para enfrentar a etapa seguinte. É como o problema difícil que nós passamos e a gente sai pronto para enfrentar o outro maior que vem. Mas nós já estamos preparados porque já fomos adaptando-nos com as provas da vida e fortalecendo e seguindo. Afinal, nunca regredimos. Nós paramos ou seguimos em frente, mas nunca voltamos atrás. No caminho nós levamos bagagem, aprendizados, conquistas, a nossa bússola, a intuição. Quantas intuições nós recebemos do nosso protetor espiritual? Perdoa, cala, prossiga, não tenha essas vozes, não bebas. Muitos, para sair da dificuldade, procuram os alcoólicos, a drogadição. Nada que é material substitui a prece fervorosa, o encontro com Deus. Procure o Pai. Procure no Pai Nosso a excelência deste Pai que nos ama, que é nosso caminho, a nossa verdade, que é Jesus. O existir não se dá por acaso. Porque muitas faltas que nós cometemos, como dizia Santo Agostinho, nós fazemos e nem nos damos conta. E a gente faz, e a gente vai fazendo, e não nos damos conta que estamos magoando as pessoas. Quando Jesus estava para ser preso, e os soldados veio naquela comitiva de soldados, Malco, que era um soldado romano que estava até de folga, nem era para estar naquele momento em serviço, mas ele queria um cargo diferente, ele queria ganhar honrarias naquele esquadrão, e ele foi na comitiva junto para prender Jesus, afinal ele ia prender o profeta, e ele foi. Todos chegaram lá armados de espada para prender Jesus. Pedro, impulsivo, quando viu Malco levantar a espada e dar ordem de prisão, assim como todos, quem é Jesus? Pedro pega a espada para defender o mestre. Ele vai ao encontro de Malco e decepa-lhe a orelha. Jesus vai ao encontro daquele soldado, coloca a mão, cicatriza na mesma hora, mas não restitui-lhe a orelha. Já tinha decepado. Conta-nos a história que aquele homem foi a vida toda com estigma de assassino, cruel, de bandido, porque só era decepado as partes, as orelhas, mãos, dedos, aqueles que roubavam, que se apropriavam do que não era seu, que cometiam crimes. E ele saiu desesperado e teve uma vida desgraçada em função dele não se ajustar por não ter a orelha. Quando Pedro foi para ser crucificado, também, lá depois, anos depois, aquele monte de gente atrás gritando, mata o cristão, mata, ele é seguidor do Cristo, mate! Ele olhou para o lado e viu um homem com raiva, com ódio, e Pedro disse, mas por que esse homem tem tanto ódio, tanta raiva de mim? Eu não o conheço, eu nunca lhe fiz mal, mas ele sentia aquela carga diferente dos outros, um ódio terrível, e ele disse, quem será esse homem? E ele olhou, era o Malco da orelha, que ele tinha decepado há muito tempo atrás. Ele encontrou-se a si mesmo.
Reconheceu-se o homem imaturo e infeliz que ele fora, quando decepara a orelha daquele homem, e se colocou no lugar de Malco, o quanto ele tinha sofrido na sua existência. E ele, tomado de remorso e de dor, Pedro se ajoelha aos pés daquele homem e diz: me perdoes, eu não sabia o que eu estava fazendo, me perdoes o ato imaturo e infeliz. Todos ficaram apavorados, afinal, o profeta, aquele que foi anunciado que andava junto com o profeta, ele está ajoelhado diante desse homem. Então esse homem, que ele deve ser também um grande profeta, um grande homem, vamos matá-lo também. Meus amigos, vocês acreditem, olha o que é o destino das pessoas. Pedro foi crucificado junto com Malco, porque todos os soldados pensaram que ele também era um grande cristão, porque afinal Pedro se ajoelhara aos pés pedindo perdão diante daquele homem. Ninguém sabia o contexto do porquê. O que são as provas e as expiações? Neste momento em que nós estamos encerrando a nossa reflexão na tarde de hoje sobre o valor da vida, da necessidade que temos de nos encontrarmos e de buscar ser feliz hoje para ser feliz amanhã, e que a felicidade se conquista não tirando a espada e decepando o mal. Com a espada se tu feres, com a espada perecerás. Não é a violência, os atos, as palavras felinas, a perseguição que graça jamais trará felicidade em destino algum. Hoje nós nos dizemos espíritas cristãos e nós ficamos boquiabertos quando abrimos o Face e vemos os antagonismos, os sentimentos equivocados contra esse e contra aquele. Afinal, quem somos? O que fazemos, o que pensamos? Nós condenamos o outro. Deves morrer, deves sofrer, tu mereces. Espíritas cristãos. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Afinal, pelo que nós nos lembramos, Jesus escreveu na terra: tire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Afinal, por que eu quero impor no outro comportamento que eu acho adequado? Cuidemos dos nossos sentimentos, das nossas existências, das nossas crenças, sem querer colocar nas atitudes dos outros aquilo que eu acho correto ou certo, sem condenar ninguém, porque não nos cabe condenar este ou aquele, impondo-lhe penas das quais eu não sou juiz, se nem Jesus, quando podia, naquele momento em que diz: mestre, como vamos punir essa mulher? Mulher, levanta-te. Onde estão os que te julgaram? A mulher não viu ninguém, então levanta-te. Se eles não te julgaram, eu também não te condeno. E hoje o que nós vemos? Espíritas julgando, condenando este ou aquele. Afinal, quem somos nós? Quais são os nossos valores? O que buscamos? Que exemplo estamos dando? Qual a sociedade espírita que tu representas? Meus amigos, nós estamos vivendo num momento decisivo da história. Decisivo. Onde o joio e o trigo se misturam. E os espíritas precisam entender a forma de agir. Os seus pensamentos contagiam. Fiquem com as suas crenças. Sejam coerentes com a forma de pensar A ou B. Mas não condenem o seu irmão a ter o A se tu é B. Se tu é A, fique no A. E aceite a forma como o outro é. É hora de acordar.
acordar, não para o A ou para o B, mas espíritas cristãos que somos, que representamos, para que possamos, nesta jornada, valorizando a vida, sairmos daqui melhores do que aqui chegamos, coerentes com a bandeira que levantamos, e a bandeira que levantamos é espíritas cristãos, que acreditam que nós nascemos, morremos e renascemos, muitas vezes aprendendo a construir este mundo maravilhoso que nos foi dado. Em cada dia, um novo e grande e lindo amanhecer. Aqui está o que nós contamos e terminando, buscando novamente a proposta do autoencontro, do autoconhecimento. Jesus nos abençoe, nos ampare, que todos nós possamos sair daqui bem melhores do que aqui chegamos. Muita paz nos nossos corações e que a nossa vida seja repleta de autoencontros felizes, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado.